Gente, muita gente pensa que ficar grávida fica doente e não pode mais trabalhar, né? Eu mesma, quando fiquei grávida, trabalhei até o último minuto, que eu já estava com contração no dia que eu estava trabalhando, então até faltando 3 dias para completar 40 semanas. Então, é possível a mulher ser ativa, a grávida ser ativa no momento do trabalho. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde, mas de um detalhe muito específico e dicas para a mulher que está gestante e que pode manter ativa no trabalho. E para nos ajudar a esclarecer este assunto, vamos conversar com o médico Dr. César Patês, que é referência em ginecologia no Brasil. Inclusive, ele é frequentemente convidado aí por veículos nacionais para explicar sobre assuntos, né, os cuidados da saúde íntima da mulher. E então a gente vai abordar esse assunto aqui neste momento. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar participando do Jornal Todo Dia. Fico muito feliz pelo convite. Tá certo, doutor César. E que assunto interessante, né? Como eu falei aqui no início, todo mundo pensa que ficar grávida fica doente. Não é assim, né? Não, com certeza. Eu acho assim, hoje a gente tem esse tabu ainda, né, que é uma coisa que já vinha acontecendo desde o passado, mas a gente sabe hoje que a grávida participativa, né, que tem essa rotina do trabalho, né, constante, ir à academia, fazer hidroginástica, é, pilates, então tudo isso torna a grávida assim com um comportamento mais típico, né, do dia a dia, e ela consegue realmente executar tarefas do cotidiano que as pessoas não grávidas fazem. Então isso aí torna até a autoestima dela melhor. Então eu acho isso muito importante, né? Até favorece hoje isso, a gente já sabe em pesquisas recentes, até o trabalho de parto, principalmente o trabalho de parto natural, certo? Eu acho que é muito importante a grávida se manter ativa no período gestacional, certo? Sabendo também que existe pesquisas dizendo também que isso até previne alterações maiores, como pré-eclâmpsia, riscos maiores, né, de outras doenças que podem ocorrer durante o percurso da gravidez. Então, a grávida que pratica, de fato, alguma atividade física, que se mantém ativa no trabalho, né, em termos assim de alterações como labilidade emocional, tudo isso reduz, porque ela sempre está ativa, ela se sente produtiva, né? Isso faz total diferença, né, para o cotidiano dela e também para evitar que o transcorrer da gravidez seja ruim, certo? É, sem dúvida, porque a mulher muda muito os hormônios da mulher nesse período da gestação, né? Então, às vezes fica mais ansiosa, claro, para todo esse período do bebê, do preparo, né, do quarto do bebê, e tem que ir todo mês no médico, enfim, fazer os exames. Então, vai criando uma certa ansiedade na mulher, e aí fica com mais vontade de comer doces, né? Fica com mais vontade excessiva de comer mesmo, às vezes com vontade de dormir mais, dá muito sono em algumas mamães. É isso mesmo, doutor? Estou falando mentira? Sem dúvida nenhuma. Existe uma alteração dos hormônios na gravidez, né? Tanto do estrogênio e da progesterona. Isso realmente, às vezes, aumenta o consumo, né, de carboidrato. O organismo entende que ela tem que consumir mais carboidrato, mas, de fato, é importante que esses carboidratos sejam selecionados, né, que sejam de boa qualidade, né, com baixo índice glicêmico, né, que é muito importante para que evite que ela ganhe peso. Então, assim, às vezes eu preciso me alimentar em grande quantidade porque eu estou gerando um bebê. Então, de fato, às vezes o bebê não precisa de tanta energia. Na verdade, ele vai, de fato, absorver tudo que tem de bom dessa mamãe. Então, se essa grávida se alimenta bem, com alimentação balanceada, pratica atividade física, com certeza, de fato, ela vai ter um resultado melhor durante o pré-natal. O ganho de peso vai ser menor, né? A gente sempre recomenda que esse ganho de peso varie em média de 8 quilos no máximo, né? Lógico que a gente sabe que grávidas que realmente têm um baixo peso acaba ganhando, pode ganhar até um pouco mais. Mas a gente sabe que se elas, pacientes que ganham mais de 12 quilos, elas têm mais risco de desenvolver doenças durante a gestação, né? Principalmente a hipertensão gestacional, né? Gerando um risco maior de pré-eclâmpsia. Então, a atividade física, né,
como até mesmo a yoga, que não deixa de ser uma atividade física, de alongamento e tudo mais, trabalho da parte mental, né? Tudo isso favorece muito o transcorrer da gravidez, né? E isso aí também é muito importante hoje. Eu vejo assim, uma boa leitura, né? Se conectar a ambientes que sejam agradáveis, né? Que não sejam estressantes, tudo isso favorece uma boa gestação, sem dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, né, existem trabalhos que a grávida vai trabalhar mais sentada, mais quietinha, e tem trabalhos que é de mais movimentos, ou até, dependendo, tem mulheres que fazem trabalho até na área da engenharia, trabalhos mais de homem, vamos dizer assim. E aí, nesses casos de trabalhos mais, vamos dizer assim, que tenha carregar peso, que tenha que fazer algum movimento mais brusco, que seja mais delicado para a gestante. Nesses casos, a mulher, a gestante, ela deve ter um cuidado maior ou ela também pode exercer esse trabalho tranquilamente, desde que ela tenha os cuidados, o acompanhamento, enfim? Sim, boa pergunta. Isso é muito individual, vai depender de cada gestação, né? Cada gestação é única. A gente observa muito bem essas pacientes que tiveram, às vezes, um descolamento placentário inicial, ou tiveram sangramento no primeiro trimestre da gestação, elas têm que manter um repouso, porque é muito importante, né? Porque esse desenvolvimento da placenta inicial, realmente, quando o bebê está muito pequenininho, na verdade, né, em fase embrionária, a chance de abortamento é muito maior. Então, é muito importante que essas grávidas tenham um repouso maior, evite trabalhos que sejam um grande movimento, né, carregar peso, como você falou. Então, eu acho assim, isso vai depender de cada caso. As pacientes que já estão no segundo trimestre, a partir de 12 semanas de gestação, e que estão indo bem nos exames de rotina, né? Não tem nenhuma alteração, não teve nenhum sangramento, né? Os níveis pressóricos, né? Pressão arterial, aparelho pulmonar, tudo dentro do normal, eu acho sim que elas podem sim exercer um trabalho até com intensidade um pouco maior. Lógico que tem trabalhos que oferecem certo risco, né? O que eu recomendo é que essas pacientes não trabalhem em locais de risco, com risco de queda, né? Então, tudo isso é importante. Às vezes, assim, pegar peso demais, então isso pode proporcionar um ambiente que pode trazer até consequências graves. Uhum. Então, eu acho assim, pacientes que trabalham com certos tipos de coisas que sejam arriscadas, a gente até dá um laudo para mudança de ambiente de trabalho, né? Que ela possa trabalhar em um ambiente mais tranquilo, até para evitar esse estresse durante a gravidez. Então, isso faz total diferença nessas pacientes. Com certeza, com certeza. Olha, se deixar, eu vou ficar aqui conversando com o senhor até acabar a noite, viu? Porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que agrada e eu acho que toda mulher, toda gestante gostaria de saber. Mas para a gente fechar aqui, doutor César, quais são as dicas gerais que o senhor dá, então, para quem está nos assistindo, a mulher que está pensando em ficar gestante, a mulher que já é gestante e que tem dúvidas aí sobre essa questão de exercer, continuar ativa durante a gestação? Eu acho que a principal dica que fica, que eu acho que a gestação, ela não tem que ser encarada como um tabu. Eu acho que você pode ter uma vida normal durante a gestação, né, com poucas restrições, desde que você se alimente bem, pratique atividade física, tenha um controle mental muito bom durante a gestação, né, evite estresse, né, evite exercícios que às vezes muito intensos, né, além do normal, você é habituado a fazer, justamente para evitar, né, transtornos durante a gravidez, principalmente nos 3 primeiros meses. Então, assim, e fazer o acompanhamento ultrassonográfico, os exames de rotina sempre, para a gente avaliar se existe algum risco durante o transcorrer da gestação. Então, se a gestante faz isso muito bem, eu tenho certeza que essa gestante vai ter um bom pré-natal e com certeza terá um bom parto, seja ele natural ou cesariana, se for o caso, né, ou de desejo dela, né? Então, eu acho assim, a diferença total vai ser muito no comportamento gestacional, certo? A não ser que essa gestante já tenha riscos anteriores, né, ou passou por situações que realmente podem trazer um transtorno maior, né, ou então, às vezes, teve uma pré-eclâmpsia anterior, então essa gestante realmente, ou um sangramento,
anterior, uma gestação anterior. Então, isso aí pode realmente, de fato, ter um risco maior. Então, a gente tem que evitar exercícios muito intensos, né? Passar por certos estresses. Então, acho que é bom a gente evitar isso. Mas, no geral, não deve se encarar como um tabu, né? E sim como uma oportunidade única, né? Que é de ser mãe, que eu acho que é o mais bacana. Exatamente, uma oportunidade única e sublime, né, eu diria. Então, realmente. Muito obrigada, viu, doutor César, por... Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Fico muito feliz pelo convite e quando quiserem, eu estou à disposição. Tá certo, obrigada, doutor César, então, nosso convidado de hoje para falar desse assunto tão interessante, gente, a gestação ativa.